Olá, pessoal! Agora nós vamos dar início à nossa terceira aula, que vai ser sobre aspectos gerais relacionados ao tratamento cirúrgico. Ao longo da aula eu vou falar sobre indicação, contraindicação de realização de cirurgia bariátrica, sobre as técnicas mais utilizadas e também sobre as complicações pós-operatórias. Mas afinal, quando que a cirurgia bariátrica é indicada para o tratamento da obesidade? Segundo a resolução do Conselho Federal de Medicina número 2131, publicada em 2015, existem alguns critérios que nós podemos utilizar. O primeiro deles é índice de massa corporal acima de 40 ou índice de massa corporal acima de 35 na presença de comorbidades que estejam associadas à obesidade. Um outro critério importante é a idade entre 18 e 65 anos. Isso quer dizer que indivíduos com 16 e 18 anos não podem realizar a cirurgia? Depende. É necessário que, para adolescentes com 16 e 18 anos, haja uma concordância dos pais e ou responsáveis legais. É também importante que tenha ocorrido a consolidação do crescimento das cartilagens das epífises ósseas e também se recomenda a presença de um pediatra na equipe. Em relação a indivíduos com mais de 65 anos, é possível realizar a cirurgia, mas é muito importante pesar os riscos e benefícios, avaliar a expectativa de vida desse paciente e também avaliar cuidadosamente o risco cirúrgico e anestésico. E além desses critérios, é importante que o paciente já tenha tentado perder peso ao longo de 2 anos de tratamento clínico e não tenha tido sucesso. Então é importante que o paciente já tenha tentado perder peso por meio de outros tratamentos. E eu acabei de falar que para indivíduos com índice de massa corporal acima de 35 pode ser realizada a cirurgia bariátrica desde que existam comorbidades relacionadas com a obesidade. E aqui eu trouxe algumas delas. A presença de diabetes, hipertensão arterial, dislipidemias, problemas cardiovasculares como insuficiência cardíaca, doença coronariana, infarto agudo do miocárdio, problemas respiratórios como asma, apneia do sono, AVC, ocorrência de refluxo gastroesofágico, osteoartrose, pancreatite de repetição, esteatose hepática, colecistopatia, infertilidade, síndrome dos ovários policísticos, e até mesmo estigmatização social e depressão. Mas existem também algumas contraindicações para o tratamento cirúrgico da obesidade. E entre elas, nós podemos citar a dependência de álcool ou uso de drogas ilícitas, presença de doenças psiquiátricas ou quadros demenciais graves a moderados e também uma compreensão prejudicada a respeito do tratamento, da necessidade de acompanhamento no pós-operatório e dos riscos e benefícios que esse paciente vai ter, especialmente em pacientes que não tenham um suporte familiar adequado. Como eu já havia falado nas aulas anteriores, o tratamento cirúrgico da obesidade, e não só o tratamento cirúrgico, todo o tratamento cirúrgico e o não cirúrgico, ele exige a atuação de uma equipe multiprofissional. E a equipe multiprofissional mínima que deve compor o atendimento desse paciente é o cirurgião, o endocrinologista, médico nutrólogo, nutricionista, psiquiatra e também o psicólogo. E fica a critério da equipe incluir ou não profissionais como cardiologista e pneumologista nessa equipe. Agora eu vou falar um pouco sobre as técnicas de cirurgia bariátrica. As técnicas podem ser classificadas basicamente de 3 maneiras. Nós temos técnicas restritivas,
desabsortivas e técnicas mistas. As técnicas restritivas vão excluir uma parte do estômago. Isso vai levar a uma restrição de volume, com consequente redução da ingestão alimentar. Isso vai promover uma saciedade precoce. Nesse caso, nas técnicas restritivas, não ocorre alteração na absorção de nutrientes. Em relação às técnicas desabsortivas, nesse tipo de técnica vai ocorrer a exclusão de uma parte do estômago e também do intestino. Nesse caso, vai ocorrer alteração de absorção de nutrientes. Esse tipo de técnica, normalmente, ela apresenta uma maior eficácia, mas também ocorrem maiores complicações relacionadas especialmente a deficiências nutricionais. E as técnicas mistas vão incluir ambas, restrição e desabsorção. Vamos iniciar pelas técnicas restritivas. A primeira delas é o balão intragástrico. Essa é considerada uma técnica restritiva e minimamente invasiva porque ele é realizado por via endoscópica. Nesse caso, é colocado um balão de silicone em torno de 500 ml na cavidade gástrica que vai conter líquido ou ar. E esse balão ele vai ser posicionado entre o fundo e o corpo gástricos. A utilização do balão intragástrico ela é temporária, por um período máximo de 6 meses, visto que a partir desse período existem grandes chances desse balão desinsuflar. A indicação de utilização do balão intragástrico ocorre normalmente para indivíduos com índice de massa corporal mais elevado, normalmente acima de 50, e que necessitem de uma perda de peso pré-operatória com vistas a diminuir o risco cirúrgico. E depois eu vou falar um pouquinho sobre a importância dessa perda de peso já no período pré-operatório. O objetivo do balão é promover uma maior saciedade, uma saciedade precoce, fazendo com que o paciente tenha uma ingestão menor de alimentos e, consequentemente, perda de peso. A perda de peso que ocorre com a utilização do balão é de em torno de 20 a 40% do excesso de peso ou de 10 a 15% do peso inicial. Contudo, se o paciente não tiver mudança de estilo de vida dos seus hábitos alimentares, existe uma elevada chance de reganho de peso após a retirada do balão. E a prevalência de reganho de peso é de em torno de 28 a 41% dos pacientes, né? Ou seja, cerca de 28 a 41% dos pacientes apresentam um reganho desse peso que foi perdido. Contudo, indivíduos que utilizam o balão intragástrico apresentam uma elevada chance de reganho de peso caso não ocorra mudança de estilo de vida. É possível que ocorra um reganho de peso de até 41% do total de peso que foi perdido. Falando agora sobre a banda gástrica ajustável. Ela também é considerada uma técnica restritiva e que é realizada por via laparoscópica. Neste caso, é colocada uma cinta de silicone que é regulável. Essa cinta de silicone ela é colocada na região da cárdia e do fundo gástrico, na parte externa do estômago. Esse tipo de técnica não vai promover alteração hormonal, é uma técnica que, assim como o balão intragástrico, é uma técnica reversível, contudo, é muito comum a ocorrência de problemas com a cinta, sendo necessárias reabordagens cirúrgicas. A taxa de complicações em pacientes que utilizam a banda gástrica é em torno de 50%, e a necessidade de reabordagem cirúrgica em até 10 anos é de cerca de 32%. Como nós podemos ver, são taxas bem elevadas. A perda de peso, que pode ser promovida pelo uso da banda gástrica, é em torno de 50% do excesso de peso. E em comparação com outras técnicas, como o bypass gástrico em Y de Roux, ela promove uma perda de peso um pouco menor. Mas eu já vou explicar sobre essa técnica que eu acabei de falar. A banda gástrica, ela vai promover uma perda de peso por um período mais estável de tempo. Ela é interessante de ser utilizada, visto que
A banda pode ser ajustada ao tamanho do estômago, contudo, quando retirada da mesma maneira que o balão intragástrico, existe uma elevada chance de reganho de peso, caso esses pacientes não apresentem mudança de estilo de vida e cuidados relacionados à alimentação. Aqui eu trouxe um gráfico de um estudo que acompanhou por 10 anos 733 pacientes obesos que foram submetidos à banda gástrica. E o que se observou? Que no primeiro ano após a colocação da banda, houve uma perda de cerca de 26 quilos, em média, e que ao final de 8 anos, essa perda chegou a mais de 40 quilos, representando em torno de 65% de perda de excesso de peso. A nossa terceira técnica restritiva é a gastrectomia vertical, também chamada de sleeve. Essa é uma técnica restritiva e irreversível. Nesse caso, é feita uma gastrectomia vertical, ou seja, se retira praticamente todo o fundo e o corpo gástricos. A retirada é de cerca de 80%, contudo, o intestino delgado é mantido. Nesse caso, o estômago ele vai ficar em forma de tubo e vai conseguir receber em torno de 60 a no máximo 100 ml. Esse tipo de técnica ela é indicada quando o paciente não puder realizar uma técnica desabsortiva, que depois eu vou falar. E aqui eu gostaria de deixar uma observação que a técnica de gastrectomia vertical, ela pode ou não incluir a bandagem, e essa bandagem pode ser fixa ou regulável. A gastrectomia vertical, ao contrário das outras técnicas do balão e da banda, ela vai promover alterações hormonais. Em primeiro lugar, vai ocorrer uma diminuição da secreção de grelina, visto que a grelina ela é secretada no estômago pelas células oxínticas, sendo o estômago retirado, ocorre uma redução da secreção de grelina. Contudo, a grelina é um estimulador do apetite, e havendo diminuição da sua secreção, ocorre diminuição do apetite. Também ocorre um aumento da secreção de polipeptídeo pancreático, o chamado PYY, visto que o PYY ele é secretado pelo intestino na presença de gorduras, ou na presença especialmente de quimo não digerido. E visto que é retirada uma porção do estômago, a digestão fica prejudicada e este quimo não digerido estimula o PYY. Este hormônio ele tem uma ação inibidora do apetite, então quanto mais secretado, menor a sensação de fome. E por fim, ocorre uma diminuição da secreção de GLP-1, que é o peptídeo semelhante ao glucagon. Nesse caso, esse peptídeo é secretado no intestino na presença de alimento, mas os mecanismos pelos quais ocorre a diminuição da sua secreção não são bem esclarecidos. Mas se sabe que o GLP-1 ele inibe o esvaziamento gástrico, então uma diminuição da sua secreção pode acabar contribuindo nesse sentido. Dessa forma, essas alterações hormonais em conjunto vão levar a uma supressão do apetite. Falando sobre as técnicas desabsortivas e também técnicas mistas. A primeira delas, e a mais utilizada tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que é uma técnica restritiva e desabsortiva, ou seja, uma técnica mista, é o bypass gástrico em Y de Roux. Essa técnica ela é realizada normalmente por videolaparoscopia, mas também pode ser realizada de maneira aberta. E ambas as técnicas, tanto por laparoscopia quanto a cirurgia aberta, vão promover a mesma perda de peso, contudo, a por via videolaparoscópica tem um menor tempo de cirurgia e normalmente uma recuperação mais rápida do paciente. Nessa técnica, ocorre uma retirada do corpo e do fundo gástricos e ocorre um desvio do duodeno e da porção inicial do jejum. Nesse caso, vai ser formado um reservatório gástrico que vai ficar em forma de Y. E esse reservatório gástrico ele vai ser ligado ao jejum.
Essa técnica, ela contribui para uma perda de peso importante, cerca de 70% do excesso de peso. E uma observação é de que essa técnica, ela também pode incluir ou não a utilização do anel de contenção com vistas a reduzir ainda mais o esvaziamento do estômago. Essa técnica, ela vai contribuir para a alteração de secreções gastrointestinais. Nesse caso, vai ocorrer uma diminuição da secreção de ácido clorídrico, que, como nós vimos nas aulas anteriores, atua sobre a digestão de proteínas e conversão de pepsinogênio em pepsina. Além disso, ocorre uma diminuição da secreção de fator intrínseco, que vai auxiliar na absorção de vitamina B12, e um aumento na secreção de PYY, que vai regular esse esvaziamento gástrico. E por que todas essas alterações ocorrem? Elas ocorrem porque uma boa parte do estômago acaba sendo retirada. Sendo assim, as secreções vão diminuir. Nós temos também a técnica de derivação biliopancreática com duodenal switch. Essa também é uma técnica restritiva e desabsortiva, é uma técnica mista e que é uma derivação da gastrectomia vertical. Nesse caso, ocorre a gastrectomia vertical, é retirado o fundo e o corpo gástricos com preservação do piloro, mas ocorre um desvio do duodeno. Nesse caso, vai ser feita uma anastomose, jejum ileal, que vai ficar a cerca de 100 centímetros da válvula iliocecal. Sendo assim, a alça intestinal remanescente ela vai ser de em torno de 75 a 100 centímetros. E a perda de peso que ocorre nesse tipo de cirurgia é de 75 a 80% do excesso de peso. Nós temos também a derivação biliopancreática com gastrectomia horizontal, que é uma técnica restritiva e desabsortiva. E nesse caso vai ser realizada uma gastrectomia horizontal, como o próprio nome da técnica já diz, sendo retirado o corpo gástrico. O desvio intestinal que é realizado nessa técnica é de praticamente todo o jejuno e parte do ilho, e a alça intestinal remanescente fica com em torno de 50 centímetros, ou seja, essa é uma técnica extremamente desabsortiva. Ela vai promover uma perda de peso importante, de em torno de 80% do excesso de peso, contudo, ela é uma técnica muito pouco utilizada, visto que ela leva a muitos efeitos adversos. Falando um pouco sobre as complicações do pós-operatório. Existem complicações que estão mais relacionadas a processos restritivos, desabsortivos, e as técnicas mistas vão apresentar normalmente ambas complicações. As complicações normalmente comuns a todos os tipos de técnicas são a presença de diarreia, que muitas vezes tem como causa a ingestão de doces e gorduras, a ocorrência de disbiose, que é a alteração da microbiota, mas além da diarreia também pode ocorrer constipação. E a constipação ela vai ter como causa a diminuição da ingestão de água, diminuição da ingestão de fibras e também o uso de suplementos de cálcio e de ferro. Outro sintoma muito comum, outra complicação muito comum é a ocorrência de vômitos, que tem como principal causa a presença de refluxo, visto que o estômago ele é uma bolsa normalmente muito pequena, facilitando o enchimento rápido e a ocorrência de refluxo, mas os vômitos também podem ocorrer pela presença de úlceras ou até mesmo de obstruções intestinais. E por fim, a quarta complicação mais comum é a ocorrência de desidratação, que pode ter como causa a ocorrência de vômitos, de diarreia, diminuição de ingestão de alimentos que contenham maior quantidade de líquido e a própria diminuição da ingestão de água. E agora falando mais especificamente sobre as técnicas. A técnica de balão intragástrico, ela pode levar a complicações como, por exemplo, a aderência do balão ao estômago. Esse balão ele pode provocar erosões e até mesmo úlceras gástricas.
Pode ocorrer um deslizamento desse balão com obstrução intestinal, presença de vômitos, esvaziamento do balão, especialmente após os 6 meses. Também pode ocorrer infecção fúngica ao redor deste balão. Em relação à banda gástrica ajustável, uma das complicações é que pode ocorrer um deslizamento da banda. Existe uma contraindicação em relação a casos de esofagite, de refluxo ou hérnia hiatal. E também existe um elevado índice de reintervenção cirúrgica e normalmente a banda gástrica ela promove uma perda de peso insuficiente. A gastrectomia vertical ela tem como um ponto negativo ser um método irreversível. E em relação às suas complicações, existe uma grande possibilidade de ocorrência de fístula no ângulo de His, que está representado aqui na figura. E em comparação a outras técnicas, ela até promove uma perda de peso maior do que a banda gástrica ajustável e também o balão, mas ocorre uma menor perda de peso quando comparada às derivações. O bypass gástrico, que é uma das nossas cirurgias mais utilizadas, mais realizadas, é uma técnica complexa, é de difícil realização de exames radiológicos, exames endoscópicos. Existe a possibilidade grande de deiscência de sutura. E o que é essa deiscência de sutura? É o rompimento da cicatriz cirúrgica, como vocês podem ver ali representado na figura. E além disso, esse tipo de técnica promove uma maior chance de ocorrência de deficiências nutricionais do que cirurgias que são somente restritivas. Por fim, nós temos as complicações das derivações biliopancreáticas, tanto verticais quanto horizontais. Em relação às principais complicações, nós temos uma prevalência muito elevada de deficiências nutricionais, como deficiências de vitaminas lipossolúveis, de B12, cálcio, ferro, devido à desabsorção que ocorre, e essas deficiências levam à desmineralização óssea com perda de massa óssea. Também podem ocorrer presença de úlceras, aumento do número de evacuações diárias, como diarreia, e também presença de distensão abdominal devido à elevada flatulência. Chegamos ao fim da nossa aula de aspectos gerais relacionados ao tratamento cirúrgico, falando um pouquinho sobre as indicações, as contraindicações da cirurgia bariátrica, das técnicas mais utilizadas e das complicações pós-operatórias. Muito obrigada!